O espírito humano sempre foi atraído pelo desconhecido. É uma força que nos impulsiona a ir além do que conhecemos, a explorar territórios inexplorados e a buscar respostas para perguntas que ainda nem formulamos. Desde os primórdios dos tempos, olhamos para as estrelas, tentando decifrar os mistérios do universo e nosso lugar nele. Escalamos montanhas e navegamos pelos mares, enfrentando desafios e perigos inimagináveis, impulsionados por uma curiosidade insaciável para descobrir o que existe além do horizonte. Cada passo adiante é um testemunho da nossa determinação e coragem. Esse desejo inato de explorar moldou nossa história, conduzindo-nos a novas terras, culturas e ideias. Foi essa mesma curiosidade que nos levou a criar mapas detalhados e a desenvolver tecnologias de navegação. Tem sido a força motriz por trás de algumas das maiores conquistas da humanidade e, entre elas, a Era das Grandes Navegações destaca-se como um capítulo crucial. Este período foi marcado por descobertas que mudaram o curso da história. Esta era, que se estendeu principalmente do século XV ao século XVII, testemunhou um surto sem precedentes na exploração marítima, com avanços significativos em técnicas de navegação e construção naval, liderada por potências europeias, particularmente Portugal e Espanha. Esses países se tornaram pioneiros na exploração dos oceanos, abrindo novas rotas e estabelecendo colônias. Essas nações embarcaram em viagens ousadas por águas desconhecidas, movidas por uma mistura potente de motivações econômicas, políticas e religiosas. A busca por novas riquezas e territórios era incessante. Suas expedições levaram à redescoberta de antigas rotas marítimas, ao estabelecimento de novas redes comerciais e a encontros com civilizações até então desconhecidas, criando um intercâmbio cultural sem precedentes, mudando para sempre o curso da história humana. As trocas culturais e comerciais que surgiram dessas explorações tiveram um impacto duradouro em todo o mundo. A Era das Grandes Navegações não se resumiu ao ato físico de navegar para novas terras. Foi também um período de inovação e aprendizado, onde o conhecimento foi compartilhado e expandido. Foi uma prova da engenhosidade humana, da ambição e da busca incessante pelo conhecimento. As bibliotecas e academias floresceram, acumulando saberes de todas as partes do mundo. Foi uma época de grandes riscos e recompensas ainda maiores, onde cada viagem era uma aposta com o desconhecido. Um período que remodelou nossa compreensão do mundo e do nosso lugar dentro dele. As novas descobertas geográficas desafiaram as antigas concepções e abriram novas possibilidades. No entanto, essa era de exploração não foi isenta de seu lado obscuro. A busca por novas terras e riquezas trouxe consigo a exploração e a opressão. A busca por riqueza e poder muitas vezes teve um alto custo, levando à exploração de recursos, à escravização de populações indígenas e à destruição de culturas inteiras. As consequências dessas ações ainda são sentidas hoje. Apesar disso, a Era das Grandes Navegações permanece um período crucial na história humana, que continua a moldar nosso mundo hoje. Suas lições, tanto positivas quanto negativas, são um lembrete do poder e da responsabilidade que vem com a exploração. A Era das Grandes Navegações, também conhecida como a Era dos Descobrimentos, marcou um período de intensa exploração marítima empreendida por potências europeias. Este período foi um dos mais significativos na história da humanidade, pois abriu novas fronteiras e conectou continentes de maneiras nunca antes imaginadas. Esta era, que abrangeu principalmente os séculos XV a XVII, foi caracterizada por viagens ousadas através de vastos oceanos, muitas vezes enfrentando perigos desconhecidos e desafios imensos. Impulsionadas pela busca de novas rotas comerciais para o Oriente, particularmente para as terras ricas em especiarias da Índia e da China, essas expedições foram motivadas tanto pelo desejo de lucro quanto pela curiosidade científica e geográfica. Portugal,
sob o patrocínio do infante D. Henrique, o Navegador, emergiu como um dos primeiros líderes nesse esforço marítimo. Ele estabeleceu uma escola de navegação que revolucionou as técnicas de navegação e cartografia. Os exploradores portugueses aventuraram-se pela costa da África, estabelecendo feitorias e buscando uma rota marítima para a Índia. Suas viagens não só abriram novas rotas comerciais, mas também estabeleceram contatos culturais e diplomáticos com diversas civilizações africanas. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o extremo sul da África, o Cabo da Boa Esperança, abrindo caminho para o Oceano Índico. Este feito monumental foi um marco na história da navegação. Uma década depois, Vasco da Gama completou a viagem à Índia, estabelecendo uma rota marítima direta para o Oriente e inaugurando uma nova era de comércio global. Sua viagem foi um triunfo que consolidou a posição de Portugal como uma potência marítima. A Espanha, não querendo ficar para trás, também embarcou em ambiciosas viagens de exploração, motivada pela competição com Portugal e pelo desejo de expandir seu próprio império. A Espanha investiu pesadamente em expedições marítimas. Cristóvão Colombo, convencido de que poderia chegar ao Oriente navegando para o Oeste, persuadiu os monarcas espanhóis a financiar sua expedição. Sua visão e determinação mudaram o curso da história. Em 1492, Colombo desembarcou nas Américas, um continente até então desconhecido pelos europeus. Este evento foi um ponto de inflexão que levou a uma era de exploração e colonização sem precedentes. Essa descoberta monumental abriu um novo capítulo na história humana, levando à exploração, colonização e exploração do Novo Mundo. As interações entre europeus e povos indígenas transformaram profundamente ambas as culturas. Essas primeiras viagens desencadearam uma onda de exploração e colonização, com outras potências europeias logo se juntando à corrida por impérios ultramarinos. A competição entre nações europeias intensificou-se, levando a conflitos e alianças. A era das grandes navegações levou a mudanças profundas no mundo, transformando o comércio global, a política e a cultura. As trocas culturais e econômicas que se seguiram moldaram o mundo moderno de maneiras que ainda sentimos hoje. A era das grandes navegações não surgiu do vácuo. Estava profundamente entrelaçada com a efervescência intelectual e cultural do Renascimento, um período de grande despertar artístico, científico e intelectual que varreu a Europa do século XIV ao século XVII. O Renascimento marcou um interesse renovado pela aprendizagem clássica e um espírito de investigação que desafiou as formas tradicionais de pensar. Esse espírito de investigação se estendeu ao mundo físico, fomentando uma sede por conhecimento geográfico e exploração. A redescoberta de antigos textos gregos e romanos, muitos dos quais haviam sido perdidos para a Europa durante a Idade Média, forneceu insights sobre geografia, astronomia e navegação, alimentando ainda mais o desejo de explorar regiões desconhecidas. O Renascimento também testemunhou um surto de inovação científica. Novos instrumentos, como o astrolábio, o quadrante e bússolas aprimoradas, permitiram uma navegação mais precisa, tornando possíveis as viagens de longa distância. A invenção da imprensa facilitou a disseminação do conhecimento, incluindo mapas, cartas de navegação e relatos de viagens, inspirando novas explorações. O Renascimento, com sua ênfase no potencial humano, na razão e na busca pelo conhecimento, forneceu o pano de fundo intelectual e cultural no qual a era das grandes navegações se desenrolou. Foi uma época de grande transformação, que desafiou a velha ordem e abriu caminho para uma nova era de interação e descoberta global. A queda de Constantinopla em 1453 para os turcos otomanos foi um evento crucial que teve um impacto profundo no curso da exploração europeia. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, foi por muito tempo um centro vital para o comércio entre o Oriente e o Ocidente.
Suas ruas vibrantes e mercados movimentados eram o coração pulsante de uma rede comercial que se estendia por continentes. Sua captura pelos otomanos interrompeu as rotas comerciais estabelecidas, levando a uma busca por maneiras alternativas de chegar ao Oriente, particularmente às terras ricas em especiarias da Índia e da China. As especiarias eram altamente valorizadas na Europa, não apenas por seu sabor, mas também por suas propriedades conservantes e medicinais. O controle dos otomanos sobre Constantinopla efetivamente cortou o acesso europeu às lucrativas rotas comerciais orientais, que por séculos trouxeram especiarias, sedas e outros produtos valiosos para a Europa. A seda, em particular, era um símbolo de status e riqueza, adornando as cortes europeias. Essa interrupção teve um impacto econômico significativo, levando à escassez desses produtos e ao desejo de encontrar novas rotas para o Oriente. A escassez de especiarias fez com que seus preços disparassem, tornando-as ainda mais desejadas. A busca por rotas comerciais alternativas tornou-se um grande impulso para a exploração europeia. Portugal, em particular, procurou contornar o controle do Império Otomano sobre o Mediterrâneo Oriental, encontrando uma rota marítima para a Índia ao redor da costa da África. Esta ousada iniciativa foi liderada por navegadores visionários e apoiada pela coroa portuguesa. Essa ambição levou a uma série de viagens pela costa africana, culminando na viagem bem-sucedida de Vasco da Gama à Índia em 1498. Esta viagem não só abriu novas rotas comerciais, mas também marcou o início de uma era de exploração e expansão europeia. A queda de Constantinopla, embora uma perda significativa para a cristandade, inadvertidamente estimulou a era das grandes navegações. Este período foi caracterizado por descobertas marítimas e a expansão das fronteiras europeias. Forçou as potências europeias a buscar novos caminhos para o Oriente, levando à descoberta de novas rotas marítimas, à exploração de continentes até então desconhecidos e ao estabelecimento de novas redes comerciais globais. Essas redes não só enriqueceram as nações europeias, mas também transformaram o comércio mundial para sempre.